Eu vou explicar então essas questões sobre o Decreto-Lei 2479, de 8 de março de 79, que é conhecido como Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Rio de Janeiro. São algumas questões que deixam de forma bem clara o entendimento da aplicação também de jurisprudência e da doutrina. Doutrina, para quem não conhece da área jurídica, são os livros. Um exemplo que tem aqui é: José, servidor público estável, ocupante do cargo de investigador policial da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, sofreu um acidente de carro que lhe causou incapacidade física para exercer as funções que até então exercia. No caso em tela, de acordo com a Constituição da República de 1988 e o Decreto número 2479 de 1979, que consiste no regulamento do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, José será, As opções aqui é letra A. Eu vou dizer que o gabarito é letra E, mas eu vou analisar o gabarito, comentar por que não são as opções A, B, C, D, que é para consolidar caso a pergunta caia de outra forma. Letra A. Transferido para outro cargo, integrante da administração direta ou autárquica estadual, de equivalentes escolaridade e vencimentos. Está errado, eu vou justificar por que depois. Letra B. Aproveitado encargo de natureza e vencimentos superiores ao anteriormente ocupado, mediante prévio processo administrativo. Também não. Letra C. Aposentado por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de serviço mediante prévia inspeção realizada por junta médica do órgão oficial competente e desde que não possa mais desenvolver as atividades afetas ao seu cargo. Também não. E por fim, antes do gabarito que é a letra E, letra D, reintegrado em cargo equivalente ao anteriormente ocupado e se alterado o cargo no resultante da alteração e ainda se extinto o cargo, noutro observada a habilitação profissional e a equivalência de vencimentos. Vamos agora ler o gabarito, que é a letra E. Readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que sofreu, mediante prévia inspeção realizada por junta médica do órgão oficial competente. Feito esse primeiro contato com a questão, eu vou passar agora a justificativa da interpretação do enunciado com o gabarito comentado. É uma questão que pode cair de outra forma, então vamos analisar as opções. Interpretação do enunciado. A questão aborda a readaptação do servidor público estável estadual diante da incapacidade física permanente para funções do cargo original. O tema é relevante para o cargo de investigador de polícia do Rio de Janeiro, fundamentando-se na Constituição Federal, no artigo 37, parágrafo 13, e no Decreto número 2479 de 1979, nos artigos 57 e 58. Esse cargo, esse tipo de questão é muito interessante para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro também. Legislação aplicável. Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 13, abre aspas. O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, fecha aspas. Decreto número 2479 de 1979, no artigo 57 e 58, destaca que a readaptação pode ocorrer ex officio ou a pedido, após avaliação médica, assegurando compatibilidade entre as atribuições e a nova limitação física ou mental do servidor, sempre sem aumento ou diminuição de vencimentos. Explicação central. A readaptação visa realocar servidores que, por motivo de saúde, perdem a capacidade de exercer o cargo original, mas seguem aptos a funções compatíveis. É um direito do estável, respeitando a dignidade e a continuidade da vida funcional. Exemplo prático. Se José, investigador, sofre lesão
permanente numa perna, inviabilizando investigações de cargo, mas permanece apto para funções investigativas internas ou administrativas, ele deve ser readaptado a cargo compatível mediante laudo médico. Justificativa da alternativa correta ser a letra E. A alternativa E está correta ao estabelecer a readaptação do servidor a cargo compatível mediante inspeção médica. Fundamenta-se literalmente nos dispositivos legais citados e respeita os princípios constitucionais. Por que as demais alternativas estão erradas? A letra A trata de transferência, instituto inexistente para a situação. Letra B, o aproveitamento em cargo de natureza e vencimentos superiores viola a exigência de correspondência na readaptação e afronta a súmula 685 do STF. Letra C, a aposentadoria ocorre apenas se insuscetível de readaptação, o que não é afirmado no caso em tela. Letra D, descreve reintegração aplicável apenas em casos de demissão anulada, não de incapacidade. Dicas para a prova. Atenção aos termos readaptação, reintegração, transferência. A pegadinha recorrente está na confusão desses institutos. Muita atenção com esse tipo de pegadinha. Passemos a análise agora de uma outra questão também sobre esse decreto-lei, que seguramente vai fazer a diferença na sua colocação. Pedro, servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo no âmbito do Poder Executivo no Estado do Rio de Janeiro, desobedeceu às determinações do seu superior hierárquico. Em razão do ocorrido, foi solicitada a apuração de sua conduta pelo órgão competente com a correlata aplicação da pena disciplinar cabível, com a ressalva de que Pedro jamais tinha sofrido uma penalidade dessa natureza. Eu ressalto essa colocação aqui de que ele jamais tinha sofrido, então não há a possibilidade de reincidência, já que ele está sendo primário. Considerando a sistemática estabelecida no decreto 2479 de 1979, Pedro pode sofrer a pena disciplinar de: letra A, advertência após processo administrativo disciplinar, não é o gabarito. Letra B, suspensão após processo administrativo disciplinar, também não. Demissão após processo administrativo disciplinar, também não. Agora o gabarito letra D de dado, repreensão após apuração sumária. Sim, letra E, censura após apuração sumária, não é o que cabe. Vamos analisar agora as questões para conseguir verificar por que o que é cabível é considerado mais leve, certo? Desculpem o barulho. Tema central, a questão aborda o direito de requerer ou representar perante a administração pública. Tópico clássico em provas para o cargo de técnico de atividade judiciária. O enfoque é o efeito dos recursos administrativos, especialmente se possuem efeito suspensivo. Base legal, conforme a Lei 9.784 de 1999, que regula o processo administrativo federal. Dois pontos. Artigo 61. Abre aspas. Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito suspensivo. Parágrafo único. Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da execução, a autoridade recorrida ou a imediatamente superior poderá de ofício ou a pedido dar efeito suspensivo ao recurso. Fecha aspas. Jurisprudência, dois pontos. O STJ consolidou essa interpretação, está aqui o RESP número 1.123.000, etc., do Paraná, abre aspas, salvo disposição legal, aí eu peço que vocês leiam a jurisprudência, porque ela poderá, sim, também poderá ser cobrada em concursos mais profundos, em redações, por exemplo. Então, foi dado aqui o número do RESP. Exemplo prático, dois pontos. Imagine um servidor punido administrativamente que recorre da decisão. Enquanto o seu recurso não é julgado, a sanção normalmente começa a ser executada, pois o recurso não suspende automaticamente
os efeitos do ato impugnado. Justificativa da alternativa correta será a letra B de Brasil. B. O recurso não tem efeito suspensivo, em provimento retroagirá a data do ato impugnado. O recurso administrativo, como regra, não suspende o ato questionado. No entanto, se o recurso for aceito, a decisão será considerada desde a data do ato impugnado, anulando os efeitos indevidos. Tal regra visa proteger a segurança jurídica e eficiência administrativa, conforme doutrina de Eli Lopes Meireles. Eli com H e com Y, tá? Quem não conhece, eu recomendo muito a leitura. Passemos agora ao comentário das análises das alternativas incorretas. Letra A. Imprescritibilidade. Está errado. O direito de requerer é prescritível, sim, existindo prazos previstos em lei. Letra C. Cargo em comissão. Errado. O direito de requerer ou representar é garantido a todos perante a administração. Letra D. Interpretação da prescrição. Errado. O recurso pode sim interromper ou suspender a prescrição conforme o caso. E, por derradeiro, letra E. Não suspensão nem interrupção da prescrição em processo em em estudo. Errado. O andamento do processo pode suspender, interromper os prazos prescricionais. Possíveis pegadinhas, 2 pontos. Atenção ao termo, entre aspas, imprescritível e à falsa restrição de direitos, só a cargos em comissão. O efeito suspensivo é exceção, não regra. Resumo motivador, 2 pontos. Entender o regime dos recursos administrativos é fundamental. Fique atento, atenta à exceção do efeito suspensivo e memorize o enunciado literal da lei para responder questões semelhantes com segurança no seu concurso. Então, vamos agora analisar uma questão que é de suma importância para o entendimento desse tipo de questão. No próximo vídeo. Um abraço, boa prova, muita saúde, gente.